Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar de transformação da matéria, tá? Nós vimos nas aulas anteriores que um elemento pode formar substâncias, tá? Então, é esse elemento se transformando em substâncias que nós vamos falar, desse elemento que nós vamos falar hoje, tá? Então, substâncias formam misturas, tá? Então, também dessas substâncias se transformando em misturas que nós vamos falar hoje, tá? Então, hoje nós vamos falar aí de transformação da matéria, tá? Como assim transformação da matéria? Então, uma substância se transformando em outra, um elemento se transformando em uma substância, tá? Então, nós vamos aí montar algumas possibilidades, tá? Então, aí, gente, a matéria, ela pode se transformar de dois jeitos, tá? O primeiro jeito é a transformação física, tá? Aqui, ó, até dei o exemplo para vocês aqui, falei o que é aqui, ó. Transformação física. O que é uma transformação física? É uma transformação onde não há a formação de novas substâncias, tá? Como assim? Então, eu tenho uma substância e eu faço uma transformação nessa substância, aplico algum tipo de energia nessa substância e essa substância vai fazer uma transformação, tá? Então, eu vou transformar uma substância, transformar alguma coisa, um elemento na mesma coisa. Então, ó, exemplos aqui, ó, que eu coloquei para vocês, ó, mudança de estado físico, tá? Então, o que é mudança de estado físico? É uma transformação física. Todas elas, tá? Sólido para líquido, líquido para gasoso, gasoso para líquido, líquido para sólido, sólido gasoso, gasoso sólido, tá? Todas essas transformações são transformações físicas. Porque, por exemplo, eu tenho a água. A água líquida, eu aqueço ela, ela vira água gasosa. Continua sendo água. A água líquida, eu esfrio ela, ela vira gelo. Mas continua sendo água, tá? Então, não é que transformou a água em outra substância. A água permanece água, só mudou o estado físico, tá? O outro exemplo que eu coloquei ali é rasgar um papel, tá? Eu tenho uma folha de papel, igual essa daqui, ó. Eu tenho uma folha de papel e eu rasguei ela ao meio. Ela continua sendo folha de papel, eu só diminui o tamanho, tá? Dissolver açúcar em água, tá? Dissolver açúcar em água é também a mesma coisa, tá? Eu vou continuar tendo açúcar e vou continuar tendo água, tá? Só houve uma dissolução, tá? Eu só fiz uma mistura sem que a água e o açúcar mudem se transformem, tá? Em outra coisa, tá? Então, quando eu faço dissolução, eu só estou colocando uma coisa na outra sem nenhuma reação química, tá? Há só uma mudança de estados, tá? Mudança de substância. Não tem mudança de substância, tá? Um outro tipo de transformação é a transformação química, tá? A transformação química já é diferente. Já há a formação de novas substâncias, tá? Então eu tenho uma substância nova sendo formada. Olha aí, ó, o exemplo que eu coloquei para vocês, a combustão da gasolina, tá? Então quando a gente coloca gasolina ou álcool no carro, tá? Eu coloquei gasolina, mas pode ser o álcool também. Coloquei a gasolina no carro, a hora que o carro começa a se movimentar, é porque a gasolina está sendo queimada. Então, combustão é a queima. Então, eu estou queimando a gasolina. A gasolina, depois que passa pela combustão, não é mais gasolina. Ela passa a ser uma outra substância que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Queimando um pedaço de papel, tá? Eu pego um papel, queimei esse papel. Ele não é mais papel. Ele passou a ser o quê? Passou a ser fuligem, passou a ser uma outra substância, tá? Queimar madeira, tá? É a mesma coisa. Eu pego a madeira, coloco lá, queimo a madeira, ela não é mais madeira, ela passou a ser carvão, tá? Então, aí está acontecendo uma formação de uma nova substância, tá? Eu coloquei aqui, ó, aspectos visuais
de transformação química. Tudo quando acontecer esses 3 itens aqui, ou os 3, ou um dos 3, tá? Significa que houve uma transformação química, tá? Mudança de cor, por exemplo, jornal velho, tá? Você pega um jornal, o jornal normalmente a folha dele é meio branquinha. Com o tempo, deixa muito tempo parado, guardado, ele fica amarelo. Não só jornal, livro também. Você deixa um livro, você deixa a folha de papel muito tempo guardada, significa que tem uma mudança de cor, significa que aconteceu uma transformação química. Tá? A formação de um gás, você mistura 2 substâncias e você repara que formou umas bolinhas lá dentro, tá? Então isso daí significa que também houve uma transformação química. Ou formação de um sólido, você pega lá 2 líquidos, mistura 2 líquidos e de repente do nada apareceu um sólido lá no meio, tá? Então aí houve a formação de uma substância sólida, ou seja, uma transformação química, tá? Então esses 2 tipos, transformação física e transformação química, são os 2 tipos de transformação que nós vamos analisar, tá? Agora, fórmula química. Vocês já viram fórmulas, né? Vocês estão acostumados a olhar para a fórmula química da água, H2O. O exemplo que eu coloquei aqui, fórmula química, C1O2, ou só CO2, tá? É a fórmula do gás carbônico, tá? Então agora aqui, o que nós vamos ver? Esses números pequenos que estão aqui embaixo é o índice, tá? Índice representa a quantidade de átomos do elemento em cada fórmula, tá? Então eu tenho uma fórmula, neste caso aqui, o carbono, tem um umzinho aqui na frente, Então significa que eu tenho 1 carbono, 2 aqui na frente do oxigênio, então significa que eu tenho 2 oxigênios, tá? Então eu sempre tenho isso daqui, o pequeno, o número que vem na frente, na frente da letra ou do elemento, tá? É a quantidade do elemento que tem naquela fórmula, tá? De novo, oxigênio e o 2. Então, o 2 significa que eu tenho 2 oxigênios aqui na nossa fórmula. Vamos lá, virando aqui mais um pouquinho, tá? Deixa eu colocar aqui. C6H12O6, tá? Então, olha aqui, o número pequenininho na frente do elemento. Então, neste caso, significa que eu tenho 6 átomos de carbono. H12. Então, significa que eu tenho 12 átomos de hidrogênio. E O6. Então, significa que eu tenho 6 átomos de oxigênio. Isso onde? Em uma molécula, tá? Molécula ou substância, tá? Então, nesta substância ou nesta molécula significa essas quantidades. Tudo bem, gente? Agora, eu tenho uma outra fórmula aqui. CO, entre parênteses, abre parênteses, NH2, fecha parênteses 2, tá? Então, olha a regrinha. Quando o índice for 1, não se deve colocar. Então, o que está acontecendo aqui, Aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1, tá? E eu tenho esse 2 aqui do lado de fora do parênteses. Então, o que significa esse 2 aqui do lado de fora do parênteses? Significa que tudo isso que está aqui dentro do parênteses está acontecendo 2 vezes. Então, o índice fora do parênteses multiplica todos os elementos de dentro do parênteses, tá? Então, é como se eu fosse fazer uma distributiva assim, Estou fazendo uma distributiva aqui dentro, tá? Posso representar como distributiva? Não, não pode, tá? O 2 fora do parênteses continua fora do parênteses, tá? Então, fica aqui fora, mas significa que eu tenho NH2 2 vezes, tá? Então, não posso distribuir. Se eu quiser fazer a contagem dos elementos dessa fórmula, aí eu tenho que levar em consideração isso daqui. Mas como eu não vou contar, isso aqui é uma representação, então isso aqui fica do lado de fora. Então aqui, nesta substância, nessa molécula, como que ela fica representada? Quantos elementos eu tenho?
um átomo de carbono, um átomo de oxigênio, ó, 2, multiplicando lá dentro, ó, 2 átomos de nitrogênio, ó, e o 2 multiplicando aqui dentro, 4 átomos de nitrogênio nesta molécula. Essa molécula aqui é a ureia, tá? Então, gente, isto é muito importante vocês saberem, tá? Então, olha aqui, o que eu vou colocar para vocês aqui? Eu vou colocar uma folhinha aqui, que nós vamos fazer alguns exemplos, tá? Vou fazer mais alguns exemplos para vocês, tá? Então, ó, vou colocar a folhinha aqui em cima, ó, tá aqui. Bom, vamos lá. Então, ó, falei para vocês do exemplo da água, H2O, tá? O que significa H2O, tá? É uma molécula de água, tá? Água, uma molécula, uma substância, água, não é uma mistura, é uma substância, tá? Então, ó, o que significa isso daqui para mim, ó? Ó, hidrogênio e o 2 na frente. Então, significa que eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Vou deixar só no símbolo aqui, tá, gente? 2 átomos de hidrogênio. Bom, aqui, ó, um oxigênio, mas não tem número. Toda vez que não aparece número, significa o número 1. Então, o que significa isso para mim? Significa que eu tenho um átomo de oxigênio. Vou deixar aqui também no símbolo, tá? Então, essa molécula, 2 átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio, tá? Lembrando, pela regrinha, ó, toda vez que for o número 1, não precisa colocar. Não é que não precisa, não se deve colocar o número 1 aí na frente, tá? É a mesma coisa de matemática, tá? Em matemática, vocês fazem isso daqui, ó, 1x ou só x. Tá errado deixar 1x? Não, não tá errado. Mas o usual é aqui, tá? Na química, este cara aqui, ó, tá errado deixar ele? Também não está errado, mas não é usual. Então, pela regra, foi criada uma regrinha que fala, ó, gente, toda vez que aparecer o númerozinho 1 lá, não se coloca. Tudo bem? Então, aí eu coloquei mais um exemplozinho para vocês. Beleza, gente? Então, vamos lá, dando continuidade à nossa aula aqui. Nós vamos falar agora de reação química, tá? Como que é uma reação química, tá? Eu coloquei aqui para vocês, ó, reação química, ó, um elemento, uma setinha e outros 2 elementos. Poderia ser ao contrário? Poderia ser diferente? Poderia, tá? Mas uma reação química sempre vai ter pra gente isso daqui, ó, alguns elementos na frente, uma seta, e outros depois da seta. Como que funciona isso? Sempre, tá? A seta significa transforma ou produz, tá? Então eu tenho aqui assim, ó, reagentes antes da seta, a seta que significa produz, né, ou transforma, e depois da seta são os produtos, tá? Então como que funciona isso, ó? Uma reação química, ó, vou escrever aqui, ó, reação química. O que significa uma reação química? Significa uma transformação, tá? Ó, vou até escrever aqui também. Transformação. Química ou física. Nossa, mas então por que chama reação química e não só reação? Porque normalmente reação é estudado em química, tá? Então é desse jeito que a gente explica o que é uma reação química. O que é uma reação química? Reação química é uma transformação onde nós temos fórmulas químicas. Então eu tenho uma transformação com fórmulas químicas, com as fórmulas que nós estamos olhando aqui, tá? Sempre uma reação ela vai ser assim, ó, reagente, aceta e produto, tá? Quantos reagentes, quantos produtos? Não importa, 1, 10, 20, tá? Produtos, 1, 5, 20, não interessa quantos produtos, mas sempre eu vou ter reagente e depois da seta os produtos.
Essa seta aqui indica se transformam ou produz, normalmente é produz, tá? Essa seta aqui indica que aconteceu alguma coisa que os reagentes se transformaram nos produtos, ou que só um reagente se transformou em mais produtos, tá? Não importa como que funciona isso, tá? Voltando para cá. Então, ó, eu coloquei esta reação aqui, ó, 2H2O2 aquoso produz 2H2O líquido mais 1O2 gasoso, tá? Esse número que eu deixei circulado aqui, ó, tá? Esse número que eu deixei circulado, o que que ele é? Ele é o coeficiente estequiométrico, não aparece o acento aqui, ó, estequiométrico, tá? O que que é um coeficiente estequiométrico? Indica para mim quantas moléculas desse cara aqui tem na reação. Quantas moléculas desse cara aqui tem na reação e quantas moléculas desse cara aqui tem na reação, tá? Então, o coeficiente estequiométrico indica para mim a quantidade de substâncias ou a quantidade de moléculas existentes na reação. Entenderam aí, gente, por enquanto, tá? Isso daí não é tão complicado. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês algumas outras reaçõezinhas aí, tá? Então, eu vou colocar aqui. Então, vamos lá. Uma reaçãozinha bem comum. Então, ó, eu vou pegar aqui para vocês, ó, C8H18 mais 25/2O2 produzindo 8CO2 mais 9H2O, tá? Então isso daqui é uma reação química. Ah, apareceu uma fraçãozinha aí. Sim, não se preocupe com essa fração ainda por enquanto, que essa fração a gente vai acertar ela na próxima aula, tá? Então aqui eu tenho uma reação química, tá? Então olha aqui, ó, começando desse cara. Opa, não tem número, não tem número, então significa que é 1. Tá? Olha aqui, ó, não tem número, significa que é 1. Não tem número, significa que é 1. Tá? Então vamos lá. Nessa minha reação química, isso daqui é uma transformação química, tá? Como que eu sei que é uma transformação química? Olha o que eu tenho no reagente. Aqui, ó, todos esses caras aqui, no início, são reagentes. A setinha e todos esses caras aqui depois da seta são meus produtos. Como que eu sei que é uma transformação química? O meu reagente é exatamente igual ao meu produto? Ó, C8H18. Tem C8H18 aqui? Não, não tem. Ó, O2. Tem O2 aqui sozinho, ó. Aqui, ó, O2 sozinho, porque aqui tem O2. Mas esse O2 está sozinho, esse O2 está acompanhado. Então, ó, isso aqui eu estou vendo que é uma transformação química, ó. Quando os meus reagentes forem diferentes dos meus produtos. Então, esses caras são diferentes. Então, se esses caras são diferentes desses caras aqui, isso é uma transformação química. Tá? E isso é uma transformação química. Vamos lá. Então, vamos olhar o que significa tudo isso daqui. Então, gente, olha aqui, ó. Eu tenho 8 carbonos, 18 hidrogênios em uma molécula de gasolina, tá? Aqui, 2 oxigênio vezes 25/2. Eu já vou explicar isso aqui para vocês, eu vou fazer lá do outro lado primeiro, tá? Então aqui, ó, tira o 8 daqui da frente, ó. 1 carbono, 2 oxigênio numa molécula de gás carbônico, tá? Mas eu tenho esse 8 aqui, como que eu faço com esse 8? Já vou explicar para vocês. Aqui, ó, 2 hidrogênio e 1 oxigênio em uma molécula de água. Mas eu tenho esse 9 aqui na frente, como que eu faço? Calma, não se preocupem com isso. Então, ó, entenderam o que significa esse número pequeno na frente? Tá? Esse número pequeno significa quantos átomos daquele elemento tem em uma molécula inteira, tá? Que é a mesma coisa que eu coloquei para vocês, ó, da água. Ó. Vou até colocar aqui de novo, ó. 2 hidrogênios e 1 oxigênio
em uma molécula de água. Uma molécula de água, ou uma substância água, tá? Agora, o que significa esse 8 aqui na frente? Esse 8 na frente significa a mesma coisa que o parênteses, tá? Então eu tenho isso daqui, ó, CO2. Uma molécula de CO2, eu tenho um átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio. Só que eu tenho 8, ó, o 8 aqui na frente, tá? Quando eu coloco um número maior na frente disso daí, da minha molécula, eu faço a distributiva, tá? Então, ó, se eu tenho uma molécula, ó, vou até tampar aqui, ó, uma molécula de CO2, então eu tenho um desse e 2 desse. Só que eu tenho 8 moléculas. Então fica, ó, aqui, nesta substância, eu tenho 8 átomos de carbono. E aqui, ó, eu tenho 16 átomos de oxigênio. Então, ó, por que 16? Ó, porque 8 vezes 2. Então, eu tenho 16 átomos do elemento oxigênio, tá? E lá, ó, na água, a mesma coisa, ó, 9H2O, tá? 9H2O, o que significa 9H2O? Olha aqui, ó, vou fazer a distributiva. 9 vezes 2, 18 átomos de hidrogênio. Não é 9H2, tá? É 18 hidrogênios, tudo bem? Agora, ó, e eu tenho 9 átomos de oxigênio, tá? Entenderam a diferença do número pequeno e do número grande, tá? O número pequeno, ó, vou tirar o 9 daqui, ó. O número pequeno, 2 hidrogênio, ó, só 2H. Quando eu coloco algo na frente, é como se eu estivesse colocando um parênteses aqui, ó. Então, são 9 vezes isso daqui, ó, 9 vezes isso daqui. Então, 9 vezes 2, 18, 9 vezes 1, 9. Aqui, ó, mesma coisa, ó. É como se eu estivesse colocando um parênteses aqui. Então, fica 8 vezes... Opa, não tem número, é 1, tá? 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16, tá? Então, esse número grande, antes da substância, eu estou multiplicando todo ele. A mesma coisa que eu coloquei lá para vocês naquela hora, ó. NH2 com o 2 lá na frente. Esse 2 fora do parênteses é a mesma coisa que esse 9 aqui fora do parênteses, tá? Eu faço a distributiva aqui. Então, neste caso, ó, colocando como 2, ó, eu tenho 2 nitrogênios e 4 hidrogênios. Tudo bem? Entenderam como funciona isso daqui? Tá? Bom, uma coisa muito importante, tá? Vou até colocar aqui para vocês, ó. H2 e 2H. Tá? Ó, aqui em cima, ó. O2 e 2O. Tá? Deixa eu colocar aqui assim, ó. Que é para não separar, para não parecer 20 aqui, tá? H2 é a mesma coisa que 2H? Não, isso daqui é diferente, tá? Por que isso daqui é diferente? Isso daqui, ó, o H2 representa uma coisa e o 2H representa outra. Então, ó, 2H significa 2 átomos de hidrogênio. Dois átomos de hidrogênio. E o H2 significa uma molécula de gás hidrogênio. Tá? Ah, mas como é que eu sei que isso daqui é um gás? Como é que eu sei? Calma, não se preocupa com isso. Então, ó, só o elemento e uma quantidade, ó, uma quantidade e um elemento sozinho, ó, tá vendo? Ó, 2H. Então, são 2 átomos desse cara.
H2 é uma molécula do gás hidrogênio, que representa 2 átomos de hidrogênio. A mesma coisa aqui, ó. 2O. Então, significa que eu tenho 2 átomos isolados, tá? Eu tenho 2 átomos de oxigênio, à vontade aí, tá? Em qualquer lugar, tá? E o O2 significa uma molécula, tá? Que contém dois átomos juntos ou ligados, tá? Então, ó, aqui em cima também, uma molécula de gás hidrogênio, ou seja, uma molécula que contém 2 átomos de hidrogênio ligados. 2H são 2 átomos de hidrogênio isolados, separados. E quando eu tenho O2 ou H2 ou O3 ou qualquer coisa nesse sentido, indica para mim que eu tenho eles juntos, ligados, um ligadinho com o outro. Tudo bem, gente? Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje finaliza aqui, tá? Sobre estas substâncias aí. Beleza, gente? Então, um abraço, até a próxima.